João 7, 37. Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Fala comigo, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Até aqui, fecha a tua Bíblia, fecha os olhos, Pai. Fala, Senhor, ao nosso coração, usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim para falar da tua palavra, e unge os nossos ouvidos, o nosso coração, para, Deus, ouvirmos e guardarmos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, que eu te peço, em nome de Jesus. E todos digam amém. Se assente aí no seu lugar, glorificando a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Queridos, nós estamos celebrando então o aniversário da igreja. Estamos falando da mensagem quadrangular. Quando você vê quadrangular, você tem que entender que é uma igreja que nasceu não de uma divisão, mas a nossa igreja nasceu a partir de uma revelação da visão que Deus deu ao profeta Ezequiel no capítulo 1. Na verdade, Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse, a Bíblia vai falar de 4 seres viventes. E a partir desta revelação nasce então esse ministério que vem de um vento de avivamento. Justamente naquela época do avivamento da Rua Azusa, vai surgir a Aimee Semple McPherson com muitos sinais de cura. E a mensagem do Espírito Santo mostra a revelação do rosto de leão. O rosto de leão, você sabe que o leão é o rei da savana. Há quem diga que o rugido do leão, você ouve ele a 8 quilômetros de distância. O leão é aquele animal forte e poderoso, é um símbolo de poder. Se cada um dos evangelhos apresenta Jesus de uma forma diferente, é narrado a mesma história, mostrado Jesus, mas cada autor dos evangelhos, ele vai apresentar Jesus de uma forma. Se a Bíblia nos mostra que Lucas apresenta Jesus como homem, e aí a primeira mensagem é a mensagem da salvação, o evangelho de João vai apresentar Jesus como o próprio Deus. A Bíblia vai dizer, lá no livro de João, capítulo 1, a Bíblia diz assim, olha, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é apresentado no Evangelho de João como o próprio Deus. E o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. A Bíblia nos mostra, aqui mesmo no Evangelho de João, o próprio João Batista, ao ver Jesus, no versículo 29, ele diz assim, olha, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a qual eu disse, após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, ou seja, já estava antes da criação, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Versículo 32 diz assim, João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba, e pousar sobre ele. Ele está afirmando que o Espírito Santo desce sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. E por isso, para nós, o símbolo do Espírito Santo, no nosso logo da Igreja do Evangelho Quadrangular, o primeiro é a cruz vazia, o segundo é a pomba, porque simboliza o batismo no Espírito Santo. Versículo 33 diz assim, olha, e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse,
sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele pousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Veja, esse Evangelho está mostrando Jesus como o próprio Deus. No Evangelho de Lucas, a Bíblia diz, no capítulo 4, versículo 18, diz assim, olha, o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus, quando ele entra no templo, quando ele pega para ler a palavra de Deus, ele vai abrir justamente no texto de Isaías, e ele diz, o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ele está citando Isaías capítulo 61, o próprio Senhor Jesus, ele vai dar uma ordem para os discípulos, para aqueles que seguiam a ele. Ele vai falar para eles, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder. Esta mensagem quadrangular, baseada nos 4 evangelhos, ela mostra um evangelho completo, o evangelho que primeiro salva, depois batiza no Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece. Depois vai curar, vai manifestar maravilhas, e depois você vai estar pronto, depois que tudo isso, você está pronto para a volta do Senhor Jesus. Amém? É por isso que hoje nós falamos do Espírito Santo. Semana que vem, da cura divina, e no último domingo, no dia 24, da volta do Senhor Jesus, da volta dele. E Jesus dá uma ordem para aquelas pessoas que andavam com ele. Ele disse, olha, ficai em Jerusalém, fique aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele vai falar isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz assim, olha, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvisse, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Lucas 24, 49, ele diz assim, olha, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até aos confins da terra. O Senhor Jesus está falando, olha, primeiro, vocês precisam ser revestidos de poder, para você ser testemunha em Jerusalém, onde eles estavam, depois em toda a Judéia e Samaria, a vizinhança, mas depois, até os confins da terra, até Sorocaba, até o Jardim Novo Horizonte, até na minha casa e até na sua casa, o Evangelho vai chegar, diga aleluia. E hoje, irmãos, uma das condições para a volta de Jesus, é que esse Evangelho seja pregado. Hoje eu estou pregando aqui, e essa mensagem está na internet, pessoas podem nos assistir do mundo inteiro, podem nos ver. Hoje o Evangelho está se espalhando, está pregando. Você sabe que nos dias de hoje, o Evangelho cresce mais do que a taxa de natalidade, do que nasce criança. Cresce mais a igreja do que as crianças nascem. Você pode dar um glória a Deus por isso ou não? O Evangelho está crescendo, está povoando. Mas sabe o que nós precisamos? Do poder de Deus, do Espírito Santo. A palavra grega usada aqui para nós é a palavra dínamos, que significa dinamite, o mesmo poder para explodir o inferno, explodir tudo aquilo que é de errado, porque o Espírito Santo nos transforma um homem acovardado num homem valente. O Espírito Santo nos transforma num outro homem. Você precisa valorizar o Espírito de Deus, diga aleluia. Quando você valoriza o Espírito de Deus, você vai ser transformado, você vai fortalecer. A Bíblia vai falar lá em Gálatas, capítulo 5, que há uma luta da carne contra o Espírito. E nós estamos aqui para fortalecermos o nosso Espírito. 1 Samuel 10, 6, a Bíblia diz que Saul, que foi ungido pelo Senhor, Saul seria transformado num outro homem. A Bíblia diz assim, olha, o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti,
e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Você vai ser uma outra pessoa. Com o Espírito Santo, você vai ser outra pessoa. E em nome de Jesus eu profetizo, querido, que você vai sair daqui revestido do poder de Deus e vai se tornar outra pessoa. Você sabe, dois dos discípulos de Jesus, dos apóstolos do Senhor Jesus, era Tiago e João. Sabe como é que eles eram conhecidos? Eles eram conhecidos como os filhos do trovão. Eram homens valentes. Eram aqueles que, certa vez, eles tinham uma dificuldade ali com Samaria, pessoas que desprezavam Jesus. E eles disseram para Jesus: Jesus, o Senhor quer que nós oremos ao céu para que Deus mande fogo dos céus e consuma todos eles? Ou seja, eram pessoas sanguíneas, coléricas, pessoas que estavam ali querendo mandar descer fogo dos céus para queimar todo mundo. Mas esse mesmo João, que era este homem, filho do trovão, que diz dessa forma, a Bíblia diz que depois ele mesmo vai se declarar como apóstolo do amor, aquele a quem Jesus amava. Nas cartas, na primeira carta de João, ele vai dizer várias vezes, ele vai usar filhinhos. Em 1 João 3,18 ele vai dizer assim: olha, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Olha a transformação. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele é transformado num outro homem. O Espírito Santo nos dá visões, o Espírito Santo nos dá sonhos. Joel 2,28, a palavra diz assim: olha, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. O Senhor está dizendo que Ele vai nos dar sonhos, ainda que a gente esteja velho, que os nossos filhos vão profetizar, que os nossos jovens vão ter visões, que vão enxergar longe. E é o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que te dá visão, visão de futuro, visão daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. É o Espírito Santo que nos transforma. A Bíblia vai falar de Sansão. Sansão era um nazireu de Deus. Fala comigo, nazireu. Sabe o que é nazireu? Nazireu é alguém que é separado. Desde o ventre da mãe dele, a mãe dele não poderia beber bebida forte, ainda quando estava grávida de Sansão. Navalha não poderia chegar na sua cabeça. Ele era um homem separado. Era alguém que a Bíblia relata que o Espírito Santo vinha sobre ele. E certa vez apareceu um leão, e ele rasga o leão como que se fosse um cabrito, porque o Espírito Santo vinha sobre ele. Isso está lá em Juízes capítulo 14, versículo 6. A Bíblia diz que ele então rasga aquele leão, e passa um tempo, ele está caminhando com os seus pais, e ele vê aquele leão que ele havia matado. E ao ver aquele leão que ele havia matado, ele era um nazireu. Fala comigo, Sansão era um nazireu. Nazireu se enchia do Espírito Santo, ele era alguém que tinha força. Alguns falam que a força dele estava nos seus cabelos, mas na verdade a força dele estava no voto. Amém, irmãos? No voto que ele tinha, no voto de ser um homem separado, num homem que não deveria beber bebida forte, não deveria se prostituir, não deveria fazer um monte de coisas. Mas quando que Sansão começa a errar? Se você ler no livro de Juízes, você vai ver que ele começa a falhar. Quando ele mata aquele leão, e depois de um tempo, ele está vindo com seus pais já com desejos errados, e ele observa que aquele leão morto, dentro daquele leão havia um favo de mel. A Bíblia vai falar aqui, no capítulo 9, no capítulo 14, versículo 8 e versículo 9, diz assim: olha, que depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Veja, Juízes 14, 9, um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos, e foi andando e comendo dele, e chegando seu pai e sua mãe, deu-lhes o mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara.
Se Sansão era um nazireu, presta bem atenção nisso. Ele era alguém que era separado, tinha muitas coisas que ele não poderia fazer. E uma das coisas que ele não podia fazer jamais era chegar perto de um cadáver. Você está comigo aqui ou não? Cadáver cheira bem ou cheira mal? Cheira mal, sim ou não? Então imagina um cadáver do leão, está cheirando bem? Você já viu abelha fazer favo de mel em carniça? Faz, sim ou não? Não. Mas havia um favo de mel ali, e havia mel, talvez até era doce. E ele pega aquele mel e ele come do mel, e ele oferece ainda para os seus pais. Sabe o que Deus fala comigo aqui, querido? Que muitas vezes, existem algumas coisas que nós já matamos lá atrás. E não se engane, querido. Se você quiser voltar para aquilo que você já matou, talvez aparentemente vai ter mel naquele lugar. Mas aquele mel foi colocado pelo inimigo. Aquele mel vai fazer você se aproximar de uma carniça que você não deveria nem chegar perto dela. Você está comigo ou não? Quando você chega perto da carniça, meu irmão, você vai dar ruim para você. Aqui começa a queda de Sansão. E você lê, ele vai fazer muitos outros erros, até ele contar o seu segredo, até cortar os seus cabelos. Mas o fato é que quando ele estava com o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele vencia, apenas com uma queixada de uma jumenta, 1000 soldados armados. O Espírito Santo vinha e ele rasgava o leão como se fosse o cabrito. Mas a Bíblia vai falar, depois do capítulo 16, do versículo 20, que quando ele já está amarrado, várias vezes ele dava o segredo errado. E alguém dizia, os filisteus vêm sobre você, ele pulava, dava um salto e arrebentava as cordas como se fosse um barbante. E vencia todos os soldados filisteus. Mas a Bíblia diz aqui que então, no versículo 20, a Bíblia diz que Dalila disse para ele, olha, os filisteus vêm sobre ti. E Sansão, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei. Porque não sabia ainda que já o Senhor, que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram ele e lhe vazaram os olhos. Cegaram os olhos de Sansão. Quando alguém perde o Espírito Santo, ele vai ficar cego fisicamente. Ele vai sofrer, vai ser humilhado. Sabe, irmãos, ele vai sofrer consequências, porque desprezou o Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro, sem o Espírito Santo, ele nega Jesus 3 vezes. Ele vai negar Jesus para uma simples empregada. Ele vai até amaldiçoar Jesus. Quem sabe até falar palavrão, falar coisas erradas de Jesus, porque não tinha o Espírito Santo. Mas depois que Pedro permanece no cenáculo, a Bíblia diz que ele é revestido do Espírito Santo. Quando ele é cheio do Espírito Santo, alguém acha que eles estão embriagados, mas ele está cheio do poder de Deus. Ele vai pregar e quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Aquele Pedro que havia negado a Jesus, agora ele está diante do Sinédrio, diante de pessoas que tinham poder de vida e de morte. Mas Pedro agora, ele começa a falar com ousadia. E Pedro, ele dizia, lá no capítulo 5, versículo 29, então Pedro e mais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele tem postura firme, postura de cristão. Ele diz, olha, importa obedecer a Deus e não aos homens. Você está comigo ou não? A nossa vida, querido, é feita de escolhas. Sabe, é você que faz a sua escolha. Eu quero desafiar você a nessa semana fazer um jejum. A jejuar essa semana. A jejuar para você ser cheio do Espírito Santo. Para você ser batizado. Mas mais que isso, para você viver curas e maravilhas na sua vida. Porque sabe o que é o jejum, querido? Jejum é quando eu falo assim, olha, eu não vou ceder. Eu não vou ceder às minhas vontades. Eu não vou ceder aos meus apetites. Um homem, ele tem que saber, uma mulher tem que saber controlar os seus desejos. Amém, irmãos? Quando você não controla os seus desejos, quando você não controla as suas vontades, quando você não controla os seus apetites, talvez você vai olhar para uma carniça que você não deveria nem chegar perto,
E você vai falar, mas tem um mel ali, que aquele mel é docinho, que aquele mel é maravilhoso. Mas aquele mel é um laço do inimigo para você cair. Você está comigo ou não? Amém, irmãos? Então, quando você é alguém cheio do poder de Deus, da unção de Deus, você vai dizer não para o diabo, e você não vai fazer aquilo que você quer, e você vai falar assim, a minha vontade pode ser de tomar isso, mas a minha vontade vai se dobrar aquilo que eu realmente vou fazer, porque eu não faço aquilo que a minha carne quer, mas aquilo que é a vontade de Deus. Quem está comigo, diga amém. É melhor obedecer a Deus do que obedecer ao homem. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a minha oração hoje é que você possa valorizar o Espírito Santo de Deus. Amém? Valorize o Espírito Santo. Olha, irmãos, Davi é um homem que foi achado por Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas sabe qual é a característica de Davi? Davi não errou, pastor. Davi não falhou, não. Muito pelo contrário. Davi errou feio. Davi adulterou com Betseba. Davi colocou Urias na frente de batalha para morrer, praticamente assassinou Urias. Davi falhou, mas quando ele viu o seu pecado, a Bíblia vai falar lá no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 10 e 11, a Bíblia nos mostra como que Davi era, como que Davi tinha um coração sincero, e ele diz assim, olha, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ele está se arrependendo, ele está se rasgando diante do Senhor, e ele diz no versículo 11, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Diga aleluia. A minha oração, querido, é que você peça para Deus hoje, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. É o Espírito Santo, querido, que vai fazer com que você venha verdadeiramente ser fortalecido, vencer todas as suas vontades, todos os seus desejos, e caminhar de cabeça erguida, entrando que não é na força do seu braço, mas é na força daquele que te comissionou, daquele que te enviou. Quem está comigo aqui, diga amém. Sabe, irmãos, quando eu oro, quando eu abençoo a vida de alguém, não é na força do meu braço, mas é daquele que me enviou, é daquele que está comigo, e a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o poder, maior é a unção de Deus que está sobre você. Então, meu irmão, se você é cheio do Espírito Santo hoje, em nome de Jesus, você vai entrar na sua casa, parece que está tudo ruim, mas quando você entrar lá, está cheio de trevas, você vai levar a luz de Cristo, e se a luz de Cristo está entrando naquele lugar, o dínamo do Espírito Santo vai explodir toda a obra de Satanás, porque maior é o poder da unção de Deus, que está sobre a sua vida, que está sobre a sua casa, que está sobre a sua família. Me ajuda aí, glorifica o nome do Senhor, aleluia. Diga glória a Deus, aleluia. Maria não entendia como que ela poderia gerar ao Filho de Deus, mas o anjo disse para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, vai te envolver. E eu profetizo, querido, em nome de Jesus, que vai descer sobre ti o Espírito Santo. Sabe, hoje a ceia é um preparativo para a grande festa. Sabe, irmãos, é o Espírito Santo que faz com que você examine a si mesmo. E o texto que nós lemos, o texto que eu li com você, ele nos fala, lá no Evangelho de João, ele nos fala que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Fala comigo, rios de água viva. Ele está falando assim, olha, quem crê em mim, como diz vamos lá, quem crê em mim, como diz então vamos voltar lá. Quem está falando isso é? Fala comigo, Jesus. Jesus está dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura. Que Escritura que ele está falando aqui? Qual é o texto que Jesus está falando? Sabe qual é o único texto que fala desse rios, do seu interior fluirão rios de água viva? E no versículo 39 a Bíblia diz assim, ó, que isso ele estava falando com respeito ao Espírito que haviam de receber. O único texto que vai falar sobre isso está lá no livro de Ezequiel, da Escritura, Ezequiel 47:1. A Bíblia diz assim, olha, o profeta está dizendo, depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo. Imagina isso, águas estão saindo debaixo do limiar do templo,
para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, ao lado do sul do altar. E me levou para a porta norte, e me fez dar uma volta até a porta exterior. Versículo 3. E aquele homem, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e elas davam pelo tornozelo. Mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, então agora elas me davam pelos joelhos. Então mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam agora pelos lombos. Então eu já não podia mais atravessar as águas. Ele mediu ainda outros 1000, e era já um rio, e não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, desce a campina, entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. E toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. Haverá muitíssimo peixe. Diga amém. Querido, esse rio está falando do Espírito Santo. Sabe, esse templo somos cada um de nós. E em nome de Jesus, na onde você passar, meu irmão, em nome de Jesus, aquilo que está morto vai reverdecer, em nome de Jesus. A Bíblia diz que um dia o mar morto, que não tem vida, vai tornar a ter vida. Sabe, irmãos, vai se tornar saudável tudo aquilo que está destruído, tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Sabe, irmãos, este avivamento está passando. Há um novo tempo de avivamento. E assim como a igreja começou a crescer, a partir de Pentecostes, a partir do momento que aqueles homens estavam reunidos lá no cenáculo, oh, meu irmão, em nome de Jesus, também haverá um avivamento que vai tomar conta de toda essa igreja. Quem crê nisso, diga aleluia. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, querido. A Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar de outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Sabe, esse vento do Espírito Santo, esse renovo do Espírito Santo, fez com que aqueles homens que eram acovardados, que eram pessoas comuns, se tornaram pessoas totalmente diferenciadas. Esse Pedro que havia negado Jesus, esse Pedro que vai pregar, e quase 3.000 almas aceitam Jesus, esse Pedro que vai falar diante do Sinédrio, esse Pedro vai morrer crucificado. E quando ele é crucificado, ele diz: olha, não me crucifiquem como Jesus foi crucificado, mas me crucifiquem de cabeça para baixo. Muitos desses apóstolos morreram com flechadas, eles pagaram um preço, morreram nas arenas. Mas sabe o que aconteceu, querido? Essas águas começaram a invadir, e ganhou nações, e formou o Ocidente, e veio um vento. E lá no início do século passado, em 1910, houve um vento na rua Azusa. Depois em Los Angeles, a nossa fundadora Aimee Semple McPherson. E em 2024, em 2025, querido, há um vento do Espírito Santo soprando nesse lugar. Quem crê nisso? E esse Espírito Santo, querido, convence você do pecado, da justiça e do juízo. E a minha oração é que você saia daqui revestido com o poder de Deus. Sabe qual é? Os símbolos do Espírito Santo. O símbolo do Espírito Santo é o azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. O selo, o falar e outras línguas. Sabe, irmãos, a pomba é o símbolo do Espírito Santo. E sabe por que você é batizado no Espírito Santo? Está escrito aqui, ó, batiza no Espírito Santo. Porque há um rio, assim como você é batizado nas águas, você vai mergulhar no Espírito. Quem está comigo aqui, diga amém. Você vai mergulhar no Espírito, você vai entrar dentro do Espírito Santo. Quem está comigo, diga amém. Então, querido, onde você caminhar, você carrega a luz de Cristo. Nesse mundo cheio de trevas, você vai levar a luz do Senhor. Sabe por que nós estamos de amarelo? Porque o Espírito Santo é simbolizado pelo fogo, pelo ouro, o fogo
que purifica, o fogo que ilumina, o fogo que clareia e o fogo que se espalha. E em nome de Jesus, movido pelo Espírito Santo, você vai espalhar, e você vai espalhar no seu trabalho, na sua casa, no seu vizinho, no ônibus, onde quer que você esteja. Você vai falar de Jesus, você vai ser transformado num outro homem. Quem crê, diga aleluia. Eu quero que você feche seus olhos, querido. Sabe, guarda isso. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Sabe, o Espírito estava lá na criação, mas também o Espírito está lá em Apocalipse. A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Em nome de Jesus, querido, a água está vindo sobre cada um de nós. É o Espírito Santo que transformava Davi daquele pequeno músico que tocava a sua harpa, mas ao ele tocar a harpa, a Bíblia diz que os demônios eram expelidos da vida de Saul. Feche seus olhos aí agora, em nome de Jesus. Eu quero que você adore a Deus por um minuto e glorifique ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Há um avivamento do Espírito aqui. Eu posso ver pessoas hoje sendo cheias do poder de Deus. Em nome de Jesus, querido, se abra para Deus, se abra para o Senhor. Sabe, eu quero que você comece a falar com Deus, que você comece a abrir a sua boca, sabe, que você seja usado por Deus. Não é pela sua força, não é pelo seu conhecimento, mas é pela força do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos por um minuto. Aleluia. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada filho teu aqui. Eu abençoo, Deus. Eu profetizo, Pai, que vidas hoje serão cheias do poder de Deus. Fogo do Espírito começa a queimar agora, começa a aquecer agora, Pai. Deus, eu creio, ó Deus, da tua palavra, que aquele que crê em ti, do seu interior fluirão rios de água viva. Meu Deus, que hoje o Senhor venha derramar uma chuva nova, uma chuva temporã, uma chuva serôdia, aquela chuva precoce, ó Deus, e ainda aquela chuva tardia. Meu Pai, batiza, Senhor, com o Espírito Santo e com fogo. Está escrito na tua palavra, ó Deus, em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do poder de Deus. Oh querido, fale com Deus agora, glorifica o nome do Senhor. Está escrito que o Senhor habita num alto e sublime trono, isso é verdade, mas também Ele habita em alguém que é contrito de coração. Oh querido, em nome de Jesus, o Senhor habita aí em você. Dá lugar para o Espírito Santo, dá lugar para Ele agora. Abra a tua boca por um minuto, glorifica o nome do Senhor, glorifica a Deus aí por um minuto, vai dando glória a Deus. Olha lá, baixeira e becaira barás. Espírito Santo, sopra, meu Pai, em cada coração, em cada vida. Aleluia. Olha lá, baixeira e becaira barás. Meu Pai, há um rio de água viva soprando, meu Deus, invadindo, oh meu Pai, invadindo a nossa casa, invadindo a nossa família, oh Deus, levando cura, levando ressurreição, oh meu Pai, levantando casamentos que estavam caídos, levantando, Deus, vida espiritual, vida sentimental. Aleluia, aleluia. Ao Deus do meu amor. Aleluia! Espírito, Espírito, aleluia! Levanta suas mãos, adora o Espírito Santo, que desce como adora o Senhor, aleluia! Ora lá, baixeira e becaira barás. Me enche-me de dor. Espírito! Espírito, Aleluia! Que desce como fogo, vem como em Pentecoste. me enche-me de novo. Aleluia, levanta suas mãos, começa a glorificar o nome do Senhor, vai dando glória a Deus. Aleluia, glorifica o nome do Senhor, dá liberdade para o Espírito Santo,
Querido, se você é batizado no Espírito Santo, essa é uma igreja pentecostal. Oh, meu irmão, seja revestido de poder, seja revestido de ousadia. Pedro se acovardava, oh, sem o Espírito Santo, mas com o Espírito Santo, meu irmão, você vai caminhar em ousadia, onde quer que você ande. Oh, aleluia. Se você puder, se você tiver liberdade, abraça esse irmão que está do seu lado aí, em nome de Jesus. Abraça esse irmão aí do seu lado, se você tem liberdade com ele, e profetiza aí. Ore pela vida dele, abençoe. Ore la baixeira me cai de barás. Ore em língua estranha, seja cheio, cheio. Ore em novas línguas, em nome de Jesus. Ore la baixeira me cai de barás. Espírito Santo, visita, fortalece agora, seja cheio. Ore la baixeira me cai de barás. Sopra, Espírito Santo, sopra, sopra, vento do Espírito. Oh, meu Deus, há uma atmosfera de poder aqui, há uma atmosfera de unção. Aleluia, aleluia. Ora, la baixeira me cai de barás. Espírito Santo, visita, Pai Santo. Oh, meu Deus, que teus filhos venham se fortalecer hoje, venham ser cheios, venham ser revestidos de poder, de ousadia, de intrepidez. Oh, meu Pai, nós não vamos temer a nada e nem ninguém. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os algemados. Oh, meu Pai, a anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia do Senhor. Oh, meu Deus, a pôr, oh Deus, veste de louvor aqueles que estão de luta em Sião, uma coroa em vez de cinza. Oh, meu Pai, eu abençoo cada um dos seus filhos em nome de Jesus. Ora, la baixeira e me cai de barás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta suas mãos bem alto. Levanta suas mãos, dá um forte aplauso ao Senhor. Glorifica a Deus aí. Exalte a Ele. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ainda em pé, eu quero convidar os oficiais da igreja aqui à frente. E nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Eu quero ler o texto com você. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que eu beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Amém. Amém. Você sente aí no seu lugar, você fica com os seus olhos abertos até você apanhar essa partícula de pão. Não participe ainda, que nós vamos participar todos juntos. Amém? A ceia é do Senhor. Pode servir. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz
seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou teu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre. Glória a Deus. Querido, levanta essa partícula de pão e o cálice contendo o suco da vide. Levanta bem alto. Em nome de Jesus, nós vamos consagrar esses elementos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós estamos segurando aqui em nossas mãos esse pequeno pedaço de pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que um dia carregou aquela cruz pesada pelos nossos pecados, aquele corpo, ó Deus, que sofreu chibatadas, Deus, que sofreu coroas de espinhos, que sofreu prego nos pés, prego nas mãos, lança do lado. Meu Deus, para cada chibatada está escrito, ó Deus, que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Deus, nós declaramos hoje a cura sobre cada filho teu que ingerir essa partícula de pão, Pai. Nós consagramos. Eu consagro também, ó Deus, esse cálice contendo o suco da vide, vermelho como sangue carmesim, o sangue puro, imaculado, sangue precioso, sangue caro do Senhor. Pai, está escrito em Hebreus 9:22 que sem derramamento de sangue não há remissão. Em João 6,54 está escrito que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, este tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Nós consagramos esses elementos agora, Pai. Ó Deus, declarando, Senhor, ó Pai, a salvação, declarando a vida eterna, declarando, ó Deus, a cura sobre cada um dos seus filhos. Eu consagro em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E todos digam amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória a Jesus Cristo. Você pode participar do pão. Semelhantemente, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Levanta bem alto esse cálice. Fala assim comigo: onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Vencida foi a morte pela vida. Vencida foi a morte pela vida. Jesus vive. Jesus vive. Em memória de Jesus, você pode participar do cálice. Aleluia. Querido, se você puder, em 1 minuto, dobre os seus joelhos. Fale com Deus. Em 1 minuto, querido, fale com o Senhor nessa noite. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, a Deus,
mais essa ceia diante do teu altar, Pai. Como um dia Paulo dizia: por essa causa me coloco de joelhos. Nós nos curvamos diante do Senhor. Ó Deus, o Senhor diz na sua palavra que muito anseia ter conosco uma ceia como essa, na cidade celestial, Pai. Num dia vindouro, estaremos todos juntos, participando no banquete, juntamente contigo, Deus. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos, oh Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pedimos a Ti, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, esteja nos fortalecendo, ó Deus, esteja nos dando vitória, meu Pai, fazendo escolhas certas, caminhando em ousadia, em intrepidez. Meu Deus, a ceia é a preparação para esta festa, é a preparação, ó Deus, para nós conquistarmos, para nós invadirmos, ó Deus, salvarmos a nossa família, salvarmos a nossa casa, ó Deus, para nós influenciarmos essa terra, ó Deus, para que do nosso interior, de dentro de nós, Pai, flua algo que vai contaminar, ó Deus, que vai trazer vida. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta aqui homens e mulheres, oh meu Pai, transformados pelo Teu poder, transformados para transformar, Pai, em nome de Jesus, Deus. Pai, derrama nesta hora uma unção inédita, especial sobre cada vida, Deus. Eu abençoo, Senhor. Ora lá, baixeira e me cai na brasa, Espírito Santo. Sopra, meu Deus, sopra, meu Pai, sopra em cada vida. Oh, aleluia, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Aleluia, a Ti seja honra, a Ti seja glória, a Ti seja toda adoração. Aleluia. Aleluia. Ora lá, Sheberka. Aleluia. Santo é teu nome. Aleluia. Coloque-se em pé, querido. Coloque-se em pé. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. Quem sente que a atmosfera já mudou nesse ambiente, diga aleluia. Quem sente que há uma nova atmosfera aqui, diga graças a Deus. Sabe, há um novo tempo de Deus na tua vida. Há um novo tempo de Deus na tua casa, na tua família. Eu sinto, querido, que há um vento, sabe, de avivamento nesse novo tempo, em nome de Jesus. Teu Espírito está aqui. Aleluia, você pode declarar isso? As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Aleluia. A atmosfera já mudou. Aleluia. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. Aleluia. A Ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluia. Glória a baixeira e becai na brás. Oh querido, há um vento do Espírito soprando neste ambiente. Há um vento do Espírito soprando neste lugar. Em nome de Jesus eu profetizo que você vai transbordar. Você vai viver uma semana de transbordo. Em nome de Jesus você vai transbordar na tua casa. Você vai transbordar no seu trabalho. Onde você caminhar, meu irmão, em nome de Jesus, o seu interior vai fluir rios de água viva. Em nome de Jesus, quem crê em mim é de dentro para fora. Você vai transbordar em nome de Jesus. Aleluia. Ora la baixeira e becai barás. Aleluia. Oh, aleluia.
Glória a Deus. Querido, coloca a mão na posição de receber. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Eu profetizo que você vai viver o melhor mês de novembro da história da tua vida. Você vai viver uma semana de vitória, uma semana de ousadia, de intrepidez. Você vai caminhar de cabeça erguida em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco permaneça hoje e sempre. Amém e amém. Traga a mão da outra cabeça, será como óleo da unção descendo sobre as suas vestes. Dá um abraço nesse querido que está do seu lado aí. Diga a ele que você o ama. Uma ótima semana, uma noite de bênção, em nome de Jesus. Deus te abençoe.